Um dos sigilos mais importantes foi quebrado nessa semana, que é o sigilo da vacinação do Bolsonaro, o cartão de vacinação do ex-presidente. A Controladoria Geral da União, a CGU, tinha dito que ia liberar, depois falou que não, aí falou que não sabia e no fim acabou liberando. O Bolsonaro se vacinou de acordo com o registro da vacinação dele em 19 de julho de 2021. Thiago, eu lembro que em 2021, quando estava morrendo 4 mil pessoas por dia, a minha sogra falou que eu e a minha esposa tínhamos que nos vacinar de qualquer maneira, ela é polonesa, e a gente veio para a Polônia se vacinar e eu me vacinei 19 de maio de 2021. Se eu tivesse que esperar, eu só ia me vacinar lá para o final de agosto ou começo de setembro, se eu estivesse no Brasil. Ok, já o Bolsonaro não, se vacinou antes. Eu comecei a pesquisar e vi o que o Bolsonaro estava fazendo ali nos dias em que, segundo o registro dele, ele se vacinou. Ele se vacinou em São Paulo. Ok, aí tem uma coisa. Um dia antes do dia 19 de julho, ou seja, 18 de julho de 2021, o Bolsonaro estava em São Paulo. Ele estava internado com obstrução intestinal. E aí ele ficou no hospital. E até se falava, o Bolsonaro está internado, pode contrair Covid no hospital, será? E tinha novas variantes, no caso era a Delta, que estava matando muita gente. Eram 4 mil pessoas morrendo todos os dias. E o Bolsonaro falava sempre contra as vacinas. Aí ele ficou 5 dias internado na época e ele ficou calado, que estava internado. Logo depois que ele saiu, dia 18 de julho de 2021, ele continuou em São Paulo um dia e aí ele deu uma entrevista. Logo depois ele foi para Brasília. A entrevista que ele deu, na verdade, a entrevista já era em Brasília. Ele fala o seguinte, eu vou mostrar vídeo do que o Bolsonaro falou no dia em que ele se vacinou. Veja bem, no mesmo dia, provavelmente logo depois, algumas horas depois de se vacinar. Aí você vê o tamanho do crime, o tamanho do criminoso. Peço já desculpas por mostrar bandido na imprensa, mas para você. Qualquer coisa que estaria dando certo em outro país qualquer, rapidamente você é satanizado. Devemos focar apenas na vacina? Não, a vacina sim, mas não apenas a vacina. Afinal de contas, a vacina tem dado mostras, em algum lugar no mundo, tipo de vacina, que ela não te protege. Se você fala qualquer coisa... Ele tinha acabado de se vacinar, ele fala que a vacina não protege e que, vai focar na vacina, ele já tinha mudado. Ele começou a falar que ia focar nas vacinas porque ele queria um ganho político com aquilo, faltava um ano para a eleição. Ok, ele falou, mas só na vacina não, qualquer coisa que tá dando certo em outros lugares do mundo não pode falar, te satanizam, porque ele falava da cloroquina e do tratamento precoce, ele ainda estava naquela. Então esse era o Bolsonaro já vacinado. 2 meses depois daquilo, foi o dia em que ele associou a vacina à AIDS. Já te mostro o vídeo. Mas por que o pânico do Bolsonaro? O pânico dele é porque saiu o sigilo e ele lá na Flórida ficou com cara de bunda. Primeiro, para você pedir visto para os Estados Unidos, você tem que estar vacinado. O Bolsonaro entrou com pedido de visto. Então fica difícil ele falar que não está vacinado. O segundo, gente que tá com o Bolsonaro lá, quando ele ficou sabendo da notícia, ele teve um ataque de fúria, quis quebrar tudo lá, começou a gritar, pegou o celular, não sabia para quem ligar. Aí ele começou a falar com pessoas e falar que ele não se vacinou e que isso é mentira e que tem que falar que isso é mentira. E aí ele começou a coordenar o pessoal do Gabinete do Ódio para que eles começassem a falar que é mentira. De fato, as redes bolsonaristas começaram a ensaiar ali uma defesa ao Bolsonaro, mas isso é difícil defender. A versão deles é que o cartão de vacinação do Bolsonaro foi adulterado. Um ataque hacker adulterou o cartão de vacinação dele, por isso é que mostra aquilo. Engraçado, mas é coincidência que ele estava em São Paulo no mesmo dia. Essa é coincidência. Aí tem uma coisa, eu vou falar, Thiago, se adulterar o cartão de vacinação do Bolsonaro, eu tenho certeza que não foi para adicionar vacina não, foi só, no máximo para mudar a data. Porque, olha, acredito que ele deve ter se vacinado ainda antes, se tiver adulteração. Já a Controladoria Geral da União falou que vai abrir uma investigação para saber se alguém adulterou o cartão do Bolsonaro, se alguém incluiu alguma coisa, se alguém retirou alguma coisa, se alguma coisa foi alterada ali. Então, já está sendo feita uma investigação que vai demorar aí umas 2, 3 semanas, de acordo com a CGU. O Bolsonaro está ameaçando processar a CGU. Processar o quê? Eles só tiraram o sigilo. Aí ele fala, não, é uma coisa da minha privacidade. Não é. Como eu te mostrei aqui, ele estava atacando as vacinas. Uma coisa é o cara que ataca a vacina e não se vacinou. Outra coisa bem diferente é o cara ataca a vacina e está vacinado. Aí, 2 meses depois do Bolsonaro se vacinar, de acordo com o registro de vacinação dele, ou seja, ele já estava vacinado, o que faz o Bolsonaro? Ele vai numa live e fala isso aqui, ó, Bolsonaro já vacinado, lembre-se bem.
Outra coisa grave aqui. Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Tá? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo. Travou aqui o vídeo, mas ele já tinha falado a parte principal. As pessoas estão adquirindo, ele fala ali, depois ele fala AIDS, porque se vacinaram. Quer dizer, ele já vacinado, começa a falar que a vacina fazia com que as pessoas desenvolvessem AIDS, e ele pegou um artigo de um site de fake news. Ele fala, não vou nem mostrar a fonte e nem comentar, só vou ler aqui a notícia. Depois, tentando se defender quando aquilo se tornou um escândalo, ele foi mudando de versão, mas esse era o Bolsonaro já vacinado. Também já vacinado, 6 meses depois de se vacinar, o Bolsonaro começou a retardar a vacinação infantil. Vamos lembrar, ele atrasou em 60 dias a vacinação infantil. Morriam 2 crianças por dia no Brasil, então 120 criancinhas aí morreram de Covid, sendo que poderiam estar vacinadas, porque o Bolsonaro atrasou, dizendo que as vacinas que ele já tinha tomado eram experimentais. Ou seja, a prova aí do crime de genocídio tá ali. Não tem como você falar, pô, esse cara não queria matar as pessoas, porque ele se vacinou e ele continuava atacando as vacinas. Ele tinha declarações dizendo, no meu prédio tem 200 pessoas, todo mundo lá tomou cloroquina, ninguém nunca pegou Covid, o que era uma mentira. Quer dizer, ele mentia para fazer com que o pessoal morresse. No caso, ele estava matando os próprios eleitores, né? Porque quem acreditava nessas imbecilidades eram os bolsominions. Bolsominions que até agora, eu vou te mostrar aí nos grupos bolsominions, eles estão acreditando no Bolsonaro. Olha, aqui eu tenho essa página no Twitter que mostra alguns prints de grupos bolsonaristas, né? Eles já separam tudo mastigadinho pra você ver. Aí o cara deixa, o Bolsonaro dá pancada na esquerda sobre a vacina. Você vê que o pessoal é maluco quando você vê aqui, ó, o nome que o cara usa no Telegram. O Despertar Reserva. Ele, Bolsonaro dá pancada na esquerda sobre divulgação da caderneta. A pancada dele foi o quê? Ele falou que talvez ele processe o ministro da CGU e que não, adulteraram, só pode ser isso. Não tomei a vacina. Essa é a pancada dele. E teve uma crise de fúria lá. Pelo menos agora, ó, ele deve estar sendo medicado. Antigamente eu digo aí, em novembro, dezembro, os interlocutores dizendo que o Bolsonaro já não tinha mais nem ataques de fúria, que ele estava com uma depressão tão profunda que ele ficava apático com as coisas, ele só chorava. Agora, voltou a ter ataque de fúria, deve estar melhor, né? O Bolsonaro já tá bom para ser preso. Então, aí, mais bolsominions aí falando, até desistiram, o medo de passar vergonha. Ninguém não entendia essa de até desistir. Aí outro, nada de picadinhas por aqui, Aí, mais, a que ponto chegamos? Até no cartão de vacinação do cara já estão mexendo, Quem quiser pausa para ler, eu vou ler aqui, Tá virando doença já, quanto mais perseguem, mais inflama o povo a apoiar o cara. Pelo contrário, eu tô vendo cada vez menos gente apoiando o Bolsonaro. Aliás, você vê as pesquisas de popularidade do Lula, você vê como o Bolsonaro, em momento algum no seu governo, chegou até a popularidade que tem o Lula em um mês. Em um mês e meio aí. Aí ele, em Miami só cresce o apoio. Vai virar prefeito de Miami então, Bolsonaro. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!